Olá, meus irmãos, meus queridos. Estou aproveitando aqui a oportunidade que tenho para falar um pouquinho com os irmãos. E sempre é uma alegria muito grande para nós estarmos compartilhando da palavra de Deus. E eu quero falar um pouquinho com os irmãos a respeito de um texto bastante interessante aqui no livro de Juízes, que eu estava lendo esses dias, no capítulo 3 de Juízes, no versículo 7, o título diz assim: Otiniel livra os israelitas do poder de Cusã-Risataim. No versículo 7, diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto ao Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Pai amado, Pai querido, fala no nosso coração, Senhor, através da Tua palavra. Unge-nos, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, e faça, Senhor, de nós um instrumento útil nas Tuas mãos para falar da Tua palavra, que a Tua palavra possa penetrar no mais íntimo de cada coração. É no nome de Jesus, Pai, que nós Te agradecemos. Amém. Irmãos, aqui a palavra do nosso Deus diz que, primeiramente, o seu povo, o povo de Israel, abandonaram ou se esqueceram de Deus ou do Senhor. Fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus. Além disso, eles renderam cultos aos Balaíns e aos postes ídolos. Meus irmãos, eu acredito que não há uma coisa pior do que abandonar ou se esquecer de Deus. Eu acredito que em todos os momentos da nossa vida nós precisamos de lembrar que existe um Deus. Deus que criou os céus, criou a terra, criou tudo o que existe no céu, que existe na terra. E nos criou também, que nos formou do pó da terra, soprou nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. Então, irmão, nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que está sempre ao nosso lado, mesmo que nós às vezes não percebemos, não enxergamos, mas Ele está sempre ao nosso lado. Mas quando nós lemos a história do povo de Israel, nós vemos este povo abandonando, assim, de repente, o Senhor. Dali a pouco eles voltam, clamam ao Senhor, o Senhor reconhece o pecado deles e faz com que eles sejam libertos novamente, que eles tenham vitórias novamente. Mas eles estão sempre se esquecendo do Senhor. E nós também às vezes esquecemos do nosso Deus. Quem sabe hoje você esqueceu de orar, esqueceu de ler a Bíblia, esqueceu de mencionar o nome de Deus.
Em segundo lugar, meus irmãos, eles clamaram ao Senhor como sinal de arrependimento. Então diz aqui que depois que eles se esqueceram do Senhor, renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo, aqui no versículo 8 fala que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos do rei da Mesopotâmia. Durante 8 anos eles ficaram escravos do rei da Mesopotâmia. Mas aí no versículo de número 9 diz: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou, ou seja, levantou um libertador. Então, meus irmãos, depois que eles clamaram ao Senhor como sinal de arrependimento, que eles estavam errando diante de Deus, se lembraram do Senhor, voltaram-se para o Senhor, o Senhor levanta ali um libertador chamado Otiniel. Esse Otiniel era irmão de Caleb, mais novo do que Caleb. Caleb era aquele guerreiro, junto com Josué, que foi escolhido como um dos espias na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel. Lembra dos 12 espias? Quando voltaram, 10 disseram assim: não, nós não podemos nada contra aquele povo é um povo gigante, diante dos seus olhos nós parecemos como gafanhotos. Mas Josué e Caleb disseram assim para Moisés: não, a terra é terra de gigantes, mas nós podemos vencer, nós vamos ser sim possuidores daquela terra que Deus quer nos dar. Então esse Otiniel, ele foi levantado ali, ou foi escolhido por Deus como libertador. Então a palavra diz aqui que esse Otiniel os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, o mais novo. Aí diz aqui que veio o Espírito do Senhor sobre ele, ele julgou Israel. Ele saiu à luta, saiu à peleja, saiu à guerra, e o Senhor lhes entregou nas mãos, ou lhe entregou nas mãos, o rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu, diz aqui no finalzinho do versículo de número 10. E no versículo 11 diz assim: então a terra ficou em paz durante 40 anos. Então veja bem, irmãos, que depois que, voltando lá no ponto 1, depois que eles abandonaram, depois que eles se esqueceram do Senhor, eles clamaram ao Senhor, eles oraram ao Senhor como sinal de arrependimento. O Senhor levantou um libertador chamado Otiniel, que venceu a guerra, e eles ficaram em paz durante 40 anos. Hoje também, nos nossos dias também, não é diferente. Se você às vezes se esquece do Senhor, volte para o Senhor. Volte para Ele em oração, lembrando o nome dEle, glorificando o nome do Senhor, dobrando seus joelhos, erguendo as suas mãos, glorificando o nome de Deus, do nosso Deus, o nosso Deus Criador. E Ele nos dará paz, Ele nos dará esperança, Ele curará as nossas feridas. E quando eu falo feridas, irmãos, não é só feridas físicas, não. Feridas internas, aquela amargura de espírito, aquela dor no coração, aquela tristeza que às vezes vem sobre nós, aquele momento de solidão. O salmista fala que ele era como uma coruja no deserto, ou no telhado, né? Então, irmãos, às vezes nós também somos como uma coruja no telhado, deserta. Ontem eu saí aqui na porta aqui da minha cozinha, naquela hora da chuva, e ali no poste, ali no fio, tinha um passarinho ali, e ele acho que estava gostando muito da chuva, e esse passarinho estava
consertando ali as suas penas, e ele não estava nem aí com a chuva. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele estava ali na chuva, mas estava em paz. Ele estava ali consertando as suas penas, mas nós às vezes não temos essa capacidade de consertar aquilo que está nos magoando, nos enchendo de tristeza, que está atrapalhando a nossa vida. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar para o Senhor e ter esta paz. Esta paz, a mesma paz que o passarinho lá tinha lá no fio, estava, né, sentindo lá naquele fio, no meio daquela chuva. Ele podia entrar debaixo de um telhado, ele poderia ir numa árvore, tem um bambuzeiro ali, poderia ter ido lá e ter se escondido da chuva, mas não, ele estava gostando da chuva, estava sentindo paz ali. E aí diz aqui a palavra, meus irmãos, que a terra ficou em paz durante 40 anos, e uma coisa que eu achei bastante interessante aqui, que a palavra de Deus às vezes coloca para nós e nós não entendemos por quê. Diz assim: Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Faleceu por quê? Porque Deus achou já por bem levá-lo, porque ele já tinha feito a sua parte. Ele já tinha feito as suas guerras, já tinha lutado, já tinha deixado a nação de Israel em paz durante 40 anos. Então, meus irmãos, Otiniel, ele foi um juiz ideal, foi o primeiro escolhido de Deus para libertar o Israel de um poderoso opressor inimigo. Então Deus deu a Otiniel o seu espírito e também deu a vitória. E hoje, nossas lutas contra as tentações, os problemas podem por vezes parecer maiores do que a nossa capacidade de enfrentar, ou de enfrentá-los, ou de enfrentá-las. Mas nós podemos nos sentir às vezes até oprimidos, confusos e sem esperança. No entanto, meus irmãos, a graça de Deus, a graça divina nos basta. Quando o apóstolo Paulo foi elevado até o terceiro céu e ele viu e ouviu coisas que não podiam contar para ninguém, para que ele não ficasse soberbo ali no seu coração, Deus enviou a ele um espírito na carne, um espinho na carne. E ele orou ao Senhor para que tirasse dele aquele espinho na carne, e Deus disse para ele assim: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo Paulo aceitou isso. Isso está lá escrito lá no 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então, meus irmãos, na hora da batalha, as bênçãos de Deus podem se tornar mais aparentes e mais apreciadas. Às vezes nós falamos assim: mas por que eu sofro tanto? Por que isso acontece na minha vida? Por que tudo tem que acontecer na minha vida? Não, isso é para, eu sempre falo isso, né? Isso é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Isso é para nós apreciarmos que Deus quer que nós façamos alguma coisa. Não abandonar, não se esquecer dele, clamar a ele. E ele levanta um libertador, já levantou um libertador. Lá no tempo de Israel levantou o Otiniel. E no nosso tempo, quem é que Deus levantou para nos libertar, meus irmãos? Ele levantou o seu próprio Filho Jesus, que ele entregou naquela cruz, ou seja, ele deixou na hora da morte de Jesus. Jesus diz lá: Lama, lama sabachthani. Ou seja, por que me desamparou? Ou seja, Deus desamparou. Deus o desamparou naquele momento porque Jesus morreu como um homem, não morreu como filho de Deus. Ele derramou seu sangue ali naquela cruz por nós, por mim, por você. Então ele nos libertou. Diz a palavra do Senhor que
Ele nos libertou das trevas e trouxe-nos para a sua maravilhosa luz. Lá no livro de Apocalipse diz que Jesus vem montado num cavalo branco com sua espada na boca para libertar, para lutar e levar a sua igreja. Assim leva a sua igreja, aqueles que são seus escolhidos, aqueles que estão destinados ou predestinados ao céu, ao reino de Deus, a glorificar, a exaltar, a louvar o nome do Senhor lá no céu. Então, meus irmãos, que a nossa oração seja assim: Senhor, assegura-nos de que a Tua graça é suficiente para todas as nossas necessidades. A graça do Senhor nos basta. Ele está sempre com a Sua mão estendida sobre nós. E que nós possamos cada dia de manhã dizer: Senhor, concede-nos do Teu Espírito e nos dê coragem para lutar, como Otiniel lutou e a terra ficou em paz durante 40 anos. Que a nossa casa também fique em paz durante muitos anos, que a sua família fique em paz durante muitos anos, e que você tenha coragem, você chefe de família, você marido, esposa, filhos, tenha coragem de lutar, mas jamais abandonar Deus. Que Deus esteja abençoando você. E que este Otiniel, libertador que Deus levantou, seja exemplo para nós. Que o Senhor Jesus Cristo seja exemplo para nós. Exemplo perfeito, sem erro, sem pecado, e nos libertou, nos tirou das trevas onde nós vivíamos antes, todo tipo de coisa errada, todo tipo de mazela, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para que nós também tenhamos bastante paz no nosso coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que tem falado ao nosso coração, tem nos dado alegria, tem nos dado paz, tem nos dado esperança. E muito obrigado, meu Deus Santo, porque o Senhor enviou seu Filho Jesus para ser o nosso libertador. Obrigado, Pai querido, por isso. O Senhor permitiu que o seu próprio Filho morresse naquela cruz, derramasse seu sangue por nós, por mim e pelos meus irmãos e por muitas outras pessoas. E o Senhor permitiu que ele ressuscitasse ao terceiro dia, e hoje ele está vivo, está sentado à direita do Senhor, intercedendo por nós como nosso advogado. Obrigado, Pai Santo, por isso. A sua graça nos basta. Às vezes nós reclamamos, mas precisamos compreender isso. Quando o Senhor diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meus irmãos, quando nós estamos fracos, aí sim é que nós nos tornamos fortes pela graça de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós, pela Tua igreja, pelo Teu povo. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com esta igreja de Caconde e Barrânia, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe, minha irmã. Um abraço a todos e que Deus esteja dando bastante paz ao seu coração e receba o meu abraço carinhoso. Deus abençoe.